Salve, pessoal. Mano, hoje eu vou fazer um vídeo porque essa semana teve uma pessoa que me fez uma pergunta no YouTube e sugeriu que eu fizesse um vídeo falando sobre o tema. Então eu prometi pra ele que eu ia fazer o vídeo e ele me questionou o seguinte. Ele me disse assim, cara, eu tô em dúvida entre comprar uma Bros, uma XLE 300 semi-nova ou uma Saara. Aí ele me perguntou o seguinte, cara, me dá a tua opinião, porque se eu comprar uma Bros, eu consigo pagá-la à vista. Se eu comprar uma XLE ou uma Saara, eu vou ter que financiar. E ele me disse assim, cara, me dá a tua opinião, o que tu acha melhor? Então eu prometi para ele que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, então vou aproveitar e dar minhas contribuições. Cara, assim, ó, uma coisa que eu posso dizer pra vocês, quando que a gente compra uma moto, a gente não tá comprando uma moto só pra ir pro trabalho, tá? A gente não tá comprando uma moto pra ir pro trabalho, pra ir pra padaria, pra ir pra supermercado, pra ir pra farmácia ou pra fazer aquela rotina chata que não faz sentido. Não, a gente quer uma moto pra poder viajar, pra poder pegar a estrada, pra poder fazer uma viagem, pra poder ir num ponto turístico, ir pra serra, pro litoral, poder pegar uma rodovia, poder curtir. É para isso que a gente compra uma moto. E cara, muito melhor fazer isso com uma 300 cilindrada do que com uma 150, tá? 300 cilindrada é muito melhor. É uma moto mais potente, ela é uma moto mais confortável, ela tem uma estrutura melhor, ela é mais segura, ela tem um desempenho infinitamente melhor. É tanto em questão de velocidade, em questão de potência, é uma moto que tem mais segurança, ela tem freio ABS, ela freia melhor. Cara, muito melhor tu pegar uma BR com uma 300 cilindradas, tá? É muito melhor tu pegar um trecho de serra com uma 300 cilindrada, porque são motos que têm uma disposição maior para velocidade, elas têm mais conforto, têm mais estrutura, têm mais equilíbrio. Então, cara, 300 cilindrada é muito melhor, tá? E então, se tu tiver a oportunidade de comprar uma XLE, cara, dá oportunidade para uma moto mais nova, né? 2022, 2023, né? Um modelo mais recente e de baixa quilometragem, né? Procura uma moto aí que esteja mais conservada, né? Uma moto de baixa quilometragem, bem revisada, bem cuidada, que com certeza tu vai ter moto aí para aproveitar um bom tempo. Se tu preferir, compra uma Saara 0 km, também é uma boa moto. Aí vocês podem, aí vai ter os caras que vão dizer, ah, mas tu sempre falou mal da Saara. Não, eu sempre falei mal porque ela é uma moto feia, tá? E a beleza é questão de gosto pessoal, isso ninguém tem que contestar. Agora, eu não posso falar nada em questão de estrutura. É uma moto muito parecida com a XLE, é 300 cilindrada, é uma moto mais alta, né? Tem seus pontos positivos, já que foi feita algumas atualizações no motor, né? Tem a questão da sexta marcha, tem a questão da suspensão, então tem algumas partes que ela é melhor que a XLE, né? Isso eu não vou negar, e que vale a pena também comprar, né? Tem seus pontos positivos, questão de velocidade, conforto e tal. Então, muito melhor uma 300 cilindrada do que uma 150. Ah, por que tu não recomenda XLE 190 ou Bros? Cara, eu não recomendo essas duas motos porque elas são super faturadas pelo que elas entregam, tá? São duas motos que não entregam nada e elas são muito caras. Então, assim, ó, elas não têm potência, elas não têm velocidade, elas não têm conforto, elas só têm preço, tá? Então, assim, se a XLE 190 tivesse numa faixa de preço aí de 15 mil reais, com certeza eu ia recomendar. Se a Bros estivesse numa faixa de 12 mil reais, com certeza eu ia recomendar. Agora, não vale a pena tu pagar 22, 23 mil nessas motos. Não vale mesmo, é a mesma coisa tu querer pagar 19 mil numa CG. Cara, é loucura. Não faz o menor sentido. Então dá preferência para uma 300 cilindradas. Agora sim, se tu tiver condição mesmo, compra uma CB500, tá? Nem que tu pegue esses 20 mil ali, dá de entrada numa CB500 e faz o resto financiado. Ah, mas tu sempre recomendou XLE, agora tá querendo recomendar outras motos.
Não, é que assim, ó, eu sempre recomendei a XRE, porque quando que eu comprei essa moto aqui, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu ouvia sobre a moto era mentira. Aquelas coisas que o povo dizia que, falava mal da XRE, porque era isso, porque era aquilo. Cara, a partir do momento que eu comprei essa moto aqui, eu comecei a perceber que aquilo tudo era mentira. Então eu aproveitei o momento para falar a verdade. Eu comprei uma moto muito boa, que me atendeu todas as expectativas. Eu estava aproveitando bastante. Eu acho ela uma moto muito boa, muito confortável. Vejo muitos pontos positivos. E eu aproveitei, eu tinha a obrigação de passar essa mensagem para vocês, de passar essa noção, né? Era a minha obrigação. Eu aproveitei o momento para falar isso, né? Tanto que até hoje eu falo bem da XRE, porque eu vejo que ela tem mais pontos positivos do que negativos. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: atualmente a gente está sendo muito influenciado pela tecnologia, né? Então, por exemplo, tu vê ali tiozão de 60 anos, os caras estão no Instagram. Tem tiozão de 60 anos que os caras estão no YouTube. Então, se tu for pegar, por exemplo, cara, tiozão aí de 50 anos, os caras estão fazendo viagem de moto. Os caras estão indo pra serra, estão indo pro litoral, estão indo até pros países vizinhos de moto, né? Para outros estados, viajando. Cara, tudo de moto, coisa que até então não existia. Coisa que até então ninguém fazia. Se tu pegar uns 7, 8 anos atrás, se tu falasse que tu ia fazer uma viagem de moto, cara, era coisa de louco, porque ninguém fazia. Hoje é normal. Então assim, se tu tiver uma moto boa para aproveitar esse momento, para poder curtir esse momento, cara, é bom demais, né? Se tu tiver uma moto boa para poder convidar um amigo para fazer uma viagem de moto, poder participar de um grupo de motociclista, né? Poder compartilhar tuas experiências no Instagram, poder interagir com outras pessoas através das redes sociais, cara, é um momento propício para tu fazer isso, tá? E uma das vantagens da 300 cilindradas é que ela consegue andar junto com qualquer outra moto. Então, por exemplo, assim, se tu analisar, todo grupo de motociclista tem uma XRE. Por quê? Porque ela é uma moto que ela anda junto com qualquer outra. É uma moto que se dá bem com qualquer outra, né? Então, tanto a XRE como a Saara, por elas ser 300 cilindradas, elas atendem bem essa questão, né? Então, assim, se tu tiver condição de comprar uma XRE, de comprar uma Saara para aproveitar esse momento, bom demais. Agora, se tu tiver condição de comprar uma CB500, cara, aí é uma outra realidade, né? Aí é uma outra moto, aí é uma outra tecnologia, é uma outra aventura. A gente tá falando de uma moto muito mais potente, né? É uma outra realidade, né? Então tu estaria dando um passo a mais na tua vida, tu estarias participando de um outro grupo, no caso, né? Que é uma moto muito melhor em termos de conforto, em termos de tecnologia, uma moto muito mais sofisticada, assim, né? Então valeria também tu pensar, né? Se tiver a oportunidade de ter uma moto dessas, não pensa duas vezes, né? Aí vai ter os caras que vão dizer: mas eu faço tudo isso que tu falou com uma 150. Sim, tu faz tudo isso com uma bis também, se tu quiser. Agora, eu não vou vir aqui recomendar para você comprar uma CG, pagar 19 mil, sabendo que se tu colocar 10 mil a mais, tu compra uma 300 cilindrada. Entende? Então, eu prefiro recomendar muito mais uma 300 cilindrada ou uma 500 cilindrada, por tudo que ela te proporciona, do que recomendar outra moto. Entende? Então, essa é a minha opinião, cara. Dá preferência para uma 300 cilindradas, tá? É muito melhor em questão de conforto, em questão de segurança, em questão de tu poder usar, de tu poder fazer uma viagem muito melhor.
tá? E se tu tiver condição mesmo de comprar uma CB500, vale a pena tu analisar a oportunidade, tá? É uma baita moto, é uma outra realidade, a gente tá falando de uma outra tecnologia, um outro patamar de vida, é uma outra realidade completamente diferente e que vale a pena analisar. Então, assim, eu sempre penso o seguinte, olha, cara, quando que as pessoas pedem minha opinião, eu sempre procuro recomendar o melhor, né? Eu quero que as pessoas tenham o melhor. Então, é, a minha ideia é essa, tá? Aproveitar, ter uma moto boa para aproveitar o momento, poder fazer uma viagem, poder curtir, poder aproveitar. É bom demais, certo? Então, cara, essa é a minha opinião. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? E qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo. Valeu!